esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. De novo isso aqui, mano? Aqui é derretimento, né? Um gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro está debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou os 100 mais malucos, né? Não sei. Silverback. Até simulação, usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, galera. Então eu acho que como pai... É o debate do século. Tipo assim, 100 anos é o que a gente tem pra falar. Esse é o debate. Batalhas mortais no Brasil, o Enes Stop blame my mind, man. definitiva para essa questão como uma batalha mortal lendária. Só se fala em outra coisa. Enes Trunks, Peter aqui. Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês... Cara, 100 pessoas matam um tigre? Um gorila. 100 de você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, você pudesse responder pelos 100. Você acha que Mata, você mano, eu coletivamente acho, não? responderia? 100 é muito, cara, 100 é muita gente, mano. Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro Cara, você então, encararia? Aliás, por que 100 humanos conseguem matar um tigre e não conseguem matar um gorila, mano? A teoria é mais difícil matar um tigre do que um Na gorila. jaula com um gorila. Mas rapidinho, traz isso aí. Cara, Quanto que... de dinheiro? Pô, uma coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a coisa? Ele não é tão grande, ele é tão grande, sim, ele não é tão Só grande, músculo, mano. Porra. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Condições. Eu acho que quando fala gorila, a galera imagina o King Kong, não, mano? Gigantesco, inevitável. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se Não é tão grande assim, mano. É, tipo assim... Cara, legítimo, eu acho que quando fala gorila, os caras pensam, eu acho que, tipo, legítimo, mano. O King Kong, tá ligado? Tipo, gigantesco, mano. Tipo, isso aqui, ó. King Kong contra Godzilla, tipo, gigantesco. E não é, mano, na realidade não é, mano. A gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batman. O braço okay? dele tem São meu pessoas. peso. São 100 Cara, um gorila pesa quanto? homens na base da Uns testosterona, 150 quilos? 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e 200? maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão. Mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de 135? Ah, vai números. dormir, velho. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Mas vamos ficar com 220, Não é tanto. ok? Enquanto o homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate. Ele peso tem do gorila, 220 quilos de pura massa, tipo, trincado. Tipo, full, fibrado. Se ele depilar full os pelos, ele vai estar full fibra. Full, 100% fibra. fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você está ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso, ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só para tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar de Esse cara tá mais falando. fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes. Começou a mentirada. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta. Cara, ele com 220 quilos, ele consegue pegar algo de 1 tonelada e subir. Ele não consegue fazer isso, mano. Para, mano. Para os padrões humanos, Stop playing o gorila my mind, é man. motor, tem super força. Deixa eu pesquisar isso. Não faz sentido isso, mano. Um gorila macho adulto consegue levantar mais de 1 tonelada com os membros superiores. A força de um gorila macho é notável, com capacidade de levantar até 10 vezes o seu próprio peso, o que pode chegar a 2.000 quilos. E isso rola porque o gorila tem... Cara, esse bicho só não come planta não, velho. Por que ele tem tudo isso?
muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito, costas deles são desproporcionalmente enormes, né, se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. O bicho é puro músculo. Exatamente Os músculos por dos gorilas isso. também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos O nossos bicho músculos, come só a planta e pesa 200 os músculos quilos. de um gorila tem muito mais Ué. fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida, fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele, e é como se ele tivesse o peso de um graveto. Ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade isso, tipo- absurda, isso é natural pra eles. É genético. Cara, mas é que Qualquer gorila tá, tipo- viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. Isso é o gorila parado. Imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do Cara, gorila mas, correndo na tua tipo- direção a 40 km por hora. Imagina isso. Mano, mas eu fico reflexivo, tá ligado? Porque, tipo assim, o gorila ele é full herbívoro, não? Ele caça? O gorila caça? Não, não. Tipo assim, ele mata os outros bichos pra comer? Não. Certo? Ele só come mato, fruta. Pra que ele usa todo esse poder dele, mano? Ele não usa, não. Não, o que tem a ver é isso? É que, tipo assim, ele tem tudo isso no kit dele, só que ele não usa isso, eu acho. Você falando dos 100 homens e o Só usa pra se defender, talvez. encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. Talvez. Torça pra estar só todo Acho que ele quebrado. só usa isso pra ele não A chance de morrer, você né? tá morto, pô, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Oi, Bora falar um biólogo. pouco sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso. Dá pra ele, caraca. guys. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó? Se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha, Ah, ele não olha é o tão sopapo, grande, cara. parece um anão, velho. Por melhor Claro, dica tem que você muita fosse, massa. Cara, você não ia bundudo durar também, nada. mano. Silverback. Você é papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó. Bunduducho, na guerra com esse bicho. mano. Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando... Se ele então me der um você- tapa, eu morro na hora. Tipo, não tenho o que eu fazer. Eu não tenho o que eu fazer. Tipo, se ele quiser dar um tapa, ele não vai me dar um soco, ele vai me dar um tapa. Tipo, mano, sai fora, eu morro. Tipo, morri. Buf. Você analisar É isso? um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões no zoológico. Cara, olha o ombro Olha dele só, fibrando, mano. Que isso, cara. Analisar um gorila Cara, imagina dar quebrando anabolizante pra um bicho desse, o mano. vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos. Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui, quebrou o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força. Explica desse pra animal. gente, Olha, biólogo. A gente pressupõe que o ser gente é humano burro, seja capaz de velho. levantar Gente pelo não, menos chat. uma vez o seu próprio peso. Eu já sei tudo isso. Considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tô sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, Pedreiro. bom, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 200 Cara, mas isso é quilos, loucura, uma média, velho. assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá uma O Silverback pelo virou menos costa 800 prateada, quilos já. a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento para noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura. Ele é Olha a anão, diferença de velho. tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele tá Mas perto não é do ser tão humano, grande ele assim. Não é tão grande? Não mas é. Esse bicho é bastante grande. Então, bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano. Ossos e tá aqui o largos, né, gorilão. mano? Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante. Até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas... Gorila é exceções, overrated, como será? um gorila com 1,95 m.
1,65 m. Porém, se você reparar, as pernas do Gorila de gorila, 2 metros é não, louco, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são... Mano, tipo assim... bipedalismo facultativo. Tipo, o esqueleto é bem parecido. Tipo, as paradas, tipo, de... Pô, tendões, ligamentos, é tudo igual? Com a ponta dos dedos. É igual? Né? Só proporcionalmente diferente. Bipedalismo. Órgãos igual também? Facultativo e por aí vai, ele vai misturando. Tem biólogo no o chat? tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos. E muito tipo forte pulmão, mesmo. rim, É muito músculo, cara. sei quê. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura. Cara, olha o tamanho do braço dele, que porra é essa, mano? Mano, o braço do gorila é gigante, velho. A altura média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem, cara. Ele consegue, o gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Cara, o gorila não mata 100 homens. O que foi essa porra? Que porra é essa simulação? Acabou de sem robô, velho. Olha os robôs se batendo, mano. Bagulho ridículo, mano. Como, por exemplo, as bolas, né? Os olhos, a garganta. Só que tem 2 É problemas. ridículo, velho. O cara, pra chegar nos testículos do gorila, tem que estar de frente pra ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era. Isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Cara, tipo assim... Olha, como se sempre... Claro, por mais que ele é um gorila e é muito forte, tipo, a cabeça... O crânio, ele é frágil, mano, não? Claro que o do gorila é mais forte que o nosso, óbvio, com certeza, muito mais. Mas, tipo assim, se ele tomar muita pancada na cabeça, mano, alguma hora vai... Não tem o que ele fazer, tá ligado? Mano, não, e tipo, não é que, tipo, beleza, é resistente, mas só a pancada, só de tu tomar pancada na cabeça, tu já vai ficando lelé, mano. Cara, se ele tomar boas cotoveladas na cabeça, boas muquetadas na cabeça, ele vai balangar. Alguma hora ele vai cair, não vai aguentar, mano. Se um tanque de guerra já não bastasse, o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeitos de comparação, 1.300 é o newtons. dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros Então, 150. beleza, eu vou entrar no range pra dar uma cotovelada, morri, ele vai me matar. Mas no que eu tô morrendo, alguém vai ter que bater nele. Aí vamos supor, entramos em 3. Eu, Slash e Peidinho. Bum, ele vai bater em nós 3. Alguém vai vir e vai dar essa muquetada. Então umas 30, 40, vai entrar no coco dele. Alguma hora ele vai cair, pô. PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele. Não é um por um, tá ligado? Eu vou, aí ele me mata, aí vai Slash, aí Slash morre, aí vai Peidinho, aí Peidinho, mas porra nenhuma, mano. Vai todo mundo pular nele, viado. Vai fazer nada, ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá, ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que Excelentes você desse dentes. uma olhada comigo aqui Excelentes na dentes. mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Beleza, mas tipo assim, ele vai morder um, não? Tipo, ele vai morder um, tá ligado? Pois é. Forte, E tipo, se só morder, tá de boa, tu não vai morrer com uma mordida, mano. Não. Vai perder um braço, perder uma perna, pô. Uma pena. E etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os dentes felinos. São aqueles dentes traseiros molares. Olha lá, né? não tem os traseiros, mano. Como dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba. E cara, se ele der uma mordida no coco, ele quebra o coco? Óbvio, né? Tipo, se ele der uma mordida na cabeça, amassa meu coco? Insta, seria né? capaz até de ele consegue mastigar ainda. O suficiente pra... Bom, vai quebrar tomar o no crânio cu, do ser mano. humano se ele de Ele fato tá mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, tá relacionada a isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, cara, pior que ele tem toda uma aerodinâmica pra essa toda mordida, a tipo, musculatura encaixar com, que vai tá pra ligado? mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático, poder, e se mano. insere Não é só na dente, tá ligado? mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó,
Essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e Tipo, vai até a mandíbula. é E na tudo mandíbula pra- é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar lá, olhar lá. aqui esse... Bom, Caralho, esse desenhozinho aqui interessantíssimo, mano. onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí. A crista do Spectrum-Man, essa crista aí, exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder Cara, ele à tem- sua mandíbula. tipo, ele Vai tem dizer full que isso musculatura aqui não só dá pra medo. mordida? Pô, isso aqui dá medo pra caramba, né? Tipo, lá E se esse de bicho trás te busca morder, toda essa musculatura só pra terrível morder? seria. Agora eu te falo, uma força exuberante Ó. e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o Luquinhas poder da mandou força... R$3. PS Vídeo Prêmio Vovô. Tem legendado. Cadê? da Já vejo no mandíbula do Pix. gorila. Mas a gente presume que seja muito, muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é 100 humanos, cara. o homem. Ou melhor, os 100 homens. Eu sei. Ah, com A maioria da certeza, galera eu já comentando na sabia. internet que o gorila vence, porque realmente é quando você Cara, olha olha a os capacidade do caras, gorila, mano. fica difícil visualizar como Cara, homem olha que bate de isso, frente. cara. Imagina a POV do gorila dando 100 homens, mano. Cercando ele, ele ia ficar em choque, velho. Por mais forte que ele seja, por mais testosterona que ele tem, não tem como, Pô, mano. é um monstro gigante. Olha aqui, olha aqui. Olha, mano, olha a foto que os caras tirou. Os caras acham que é isso aqui, tá ligado? Esse gorila aqui tem o quê? Uns 3, 4 metros, velho. Na realidade não é isso aqui, mano. O mito King Kong existe. Cara, por uma tá ficando razão. louco, velho. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós Temos resistência? músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens Dias caçavam antigamente, andando? inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos Olha se lá, movem. velho, 400 Eles andam quilos pra menos de comer 1 quilômetro bambu, por velho. dia. Conclusão, mesmo que você coloque 100 homens bananada pra lutar contra o gorila, Bananada? só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 Cara, explosões tira musculares em essa poucos minutos. porra, Em mano. algum ponto ele ficaria cansado demais pra lutar, enquanto os homens também não são burros. Isso aqui é Não muito- vão quem chegar na fez frente isso do aqui gorila pra se foi matar de bizarro, graça. mano, sério E mesmo. mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto. Que isso, os aos caras ataques botou um dos cara homens. com luva Esse de é o tipo boxe, prazer também, mano. os Os caras poderes tão que nós ficando humanos louco. temos. Não dá pra tratar um homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera, eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 homens não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. Ah, uns 50 ele Já mata sugere esse essa batalha pá, mortal. não, Isso aqui mano. foi só um aperitivo de batalha mortal. Em breve esse quadro tá voltando com força total. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto sempre. Sempre com papo. Não, 30 ele mata dando risada, velho, eu acho, mano.